Olá, galera do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu trago a correção do PET volume 6, semana 2, oitavo ano, língua portuguesa. Peço a você que está aí vendo o vídeo, que veja o vídeo até o final, acompanhe o vídeo até o final, isso é muito importante para o nosso canal. Dê um like no nosso vídeo. Comente abaixo aí nos comentários, compartilhe o vídeo com outras pessoas, amigos, parentes. E se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. Então vamos à correção. Atividade 1. Leia a explicação sobre os pronomes. Aí na apostila de vocês tem aí os vários exemplos de pronomes. Eu não trouxe para cá porque esse pet é um sacrilégio para estar copiando. Oh, meu Deus, mal formatado demais. Enfim, pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podem substituí-los direto ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipo de pronomes são pessoais, possessivos, demonstrativo, interrogativo, relativos e indefinidos. Aqui no vídeo eu não trouxe, mas na apostila de vocês tem os exemplos de cada um aí, igual tem os pronomes pessoais, o caso reto, eu, tu, ele, no singular, nós, vós, eles, no plural, que são também conhecidos como as pessoas do verbo, os possessivos, meu, seu, sua, demonstrativo, aquilo, aquele, aquela, os interrogativos, os relativos e os indefinidos. Então vocês podem e devem dar uma estudada, dar uma lida nisso aí. Então vamos seguindo aqui com o texto e a identificação dos pronomes no texto. Leia os textos abaixo com atenção e faça o que se pede. Bom tempo, sem tempo. Não chovia meses a fio, ou chovia demais. As plantas secavam, os animais morriam, os moradores imigravam. As plantas submergiam, os animais morriam. As pessoas não tinham tempo de emigrar. Assim era a vida naquele lugar privilegiado, onde medrava tudo para todos, havendo bom tempo. Mas não havia bom tempo, havia o exagero dos elementos. O mágico chegou para reorganizar a vida e mandou que as chuvas cessassem. Cessaram, ordenou que a seca findasse. Findou. Sobreveio um tempo temperado, ameno, bom para tudo, e os moradores estranharam. Assim também não é possível, diziam. Podemos fazer tantas coisas boas ao mesmo tempo que não há tempo para fazê-las. Antes, quando estiava ou chovia um pouco, isto é, no intervalo das grandes enchentes ou das grandes secas, a gente aproveitava para fazer alguma coisa. Se o sol abrasava, podíamos fugir. Se a água vinha em catadupa, os que escapavam tinham o que contar. Quem voltasse do êxodo vinha de alma nova. Quem sobrevivesse à enchente era proclamado herói. Mas agora tudo normal. Como aproveitar tantas condições estupendas se não temos capacidade para isto? Queriam linchar o mágico, mas ele fugia a toda. Vimos aqui um texto de Carlos Drummond de Andrade, né? Falando dos tempos ruins e da seca, e principalmente o que a gente pôde observar, que chama a atenção, é que nada está bom. Se os tempos são bons, totalmente perfeitos, no caso aqui o ser humano reclama de qualquer jeito. Não tem como ele não reclamar. Se chove muito, ele reclama, chove pouco, ele reclama. E quando tudo ficou ameno, tudo regularizado e perfeitamente funcionando, ele reclamou também. Mas vamos à compreensão do texto. 1. Observe os trechos abaixo e diga a qual elemento do texto, a quem se refere cada um dos pronomes destacados. Aqui onde, pronome, onde medrava tudo para todos, havendo bom tempo. Onde, lugar, vida naquele lugar privilegiado. Fez referência a isso, a vida naquele lugar privilegiado. Ao mesmo tempo que não há tempo para fazê-las, retoma o substantivo coisas, quer fazê-las, fazer as coisas. Mas é a letra C, mas ele fugiu a toda, faz referência ao mágico, que no final do texto o mágico fugiu a toda para não ser linchado pelo pessoal que estava reclamando que tudo tinha ficado perfeito. A
Alternativo. Classifique cada um dos pronomes da questão anterior em pronomes pessoais do caso reto, oblíquo, possessivo, demonstrativo ou relativo. Onde? Pronome relativo. Las, pronome oblíquo, que é a contração. Ele, pronome pessoal do caso reto. 2. No trecho, quem voltasse do êxodo vinha de alma nova. Quem sobrevivesse à enchente era proclamado herói. Há uso proposital de dois pronomes repetidos. Qual efeito você acha que iria criar para o leitor? Se trocasse os pronomes pelos elementos a quais ele se refere, como ficaria o trecho? Dá ênfase ao sofrimento do povo nos dois fenômenos. Atividade 2. Leia o texto a seguir e responda as questões. Dicionário de formas. Eu não vou ler o texto. Temos aqui o dicionário de formas. Vocês podem estar lendo e devem ler com bastante atenção. Não vou ler porque perde muito tempo. Leia, pode pesquisar a fonte de onde foi retirado o texto, porque lá você tem informações adicionais que geralmente em atividades, em apostilas, só traz o fragmento do texto. Quando você vai lá e lê o texto inteiro, fica mais fácil a compreensão. Retire do texto lido todos os pronomes presentes e transcreva-os abaixo. Agora, separe-os de acordo com a tabela. Já coloquei aqui, gente, já separado. Depois vocês podem pegar esses pronomes aqui e colocar na questão de cima aí. Aqui, o pronome pessoal é do caso reto. Eu, ela e ele, os que eu encontrei no texto. Pode ser que tenha mais. Pode ser que ficou um para ser batido em algum aí, mas aqui é só para dar um exemplo. Você entendeu o assunto, que é pronome pessoal do caso reto. Se eu pegar 2, 3 ou 10, é a mesma coisa, né? Pronome pessoal do caso oblíquo. Me, si. Que tem os pronomes todos lá. Me, comigo, contigo, consigo. Pronome do caso oblíquo. Pronome possessivo. Meu, minha. Igual eu falei, pode ser que tenha mais aí no texto, você encontrou mais, mas não tem problema. O importante é entender a ideia do que é pronome e suas funções, os tipos. 2. Qual a importância de se usar os pronomes no texto? A função é acompanhar o substantivo, fazendo o papel de um adjetivo, determinar e modificar o substantivo. É importante ressaltar a importância dos pronomes para o processo de construção da coesão em um texto. Pronomes a gente pode chamar também de conectivos, quando você vai juntar uma frase com a outra, desenvolver o texto. São usados os pronomes, assim como são usados também outras classes gramaticais. Mas os pronomes são muito usados. 3. Por que o texto começa com a expressão era uma vez? Quais outras palavras ou expressões presentes no texto justificam esse início? Era uma vez é um clichê normalmente utilizado para introduzir narrativas orais para crianças, tais como os mitos, fábulas e folclore e etc. Isso que justifica que o texto tratava disso aí. Aqui mais um texto, atividade. Leia o texto e seguir respondendo a questão. Ipojuca, berço da nacionalidade brasileira. Ipojuca é uma das cidades mais antigas de Pernambuco, diferente de muitas outras cidades. Até a presente data não foi descoberto nenhum documento anterior a 1594 que discuta a sua criação, sendo, portanto, documento primeira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil, denunciações de Pernambuco, enfim, e etc, etc, etc. Vocês podem estar lendo o texto inteiro aí. Ipojuca sempre foi um dos polos da produção açucareira em Pernambuco. Aí vamos às questões sobre o texto. Observe os trechos abaixo e diga que ideia cada um dos advérbios destacados remete. Ipojuca é uma das cidades mais antigas de Pernambuco. Intensidade, mais antiga. B. Até a presente data não foi descoberto nenhum documento anterior a 1594. Como falou aqui da ideia de tempo, falou anterior, depois, antes, tempo. Onde é mencionado pela primeira vez em um documento oficial, onde da ideia de lugar, embora está grifado aqui primeira, é primeira da ideia de ordem, mas que eu sei que é o advérbio, é onde, não primeira. Primeira é o numeral. D. Ipojuca sempre foi um dos polos da produção açucareira em Pernambuco. Sempre, da ideia de tempo. 2. Qual é o propósito comunicativo do texto? Informar. Pode ser que tenha outros propósitos, mas o principal é esse. 3.
Caberia iniciar esse texto com a expressão era uma vez? Explique. Comente sobre as diferenças de propósitos comunicativos dos dois textos. Dicionário de formas, que é aquele texto, e Ipojuca, berço da nacionalidade brasileira. Não caberia começar esse segundo texto com era uma vez. O segundo texto trata de informações históricas, verídicas e não de conto de fadas, fábula, então por isso não caberia. Essa expressão era uma vez é característica de conto de fada, de fábula, de história com né? Aquelas que são aqueles casos inventados e começa sempre como era uma vez, historinha para criança. Então, chegamos ao final da correção da segunda semana, PET, volume 6, oitavo ano. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Um salve para todos que comentaram no vídeo. No vídeo de hoje eu não vou citar os nomes, mas o próximo eu prometo que eu cito. Porque a gente está com correria muito grande, trabalhando 2 PETs ao mesmo tempo. O PET 300 anos de Minas Gerais e o PET volume 6.